bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao meu vídeo. Meu nome é Graciano Pontes, eu estudo no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o motivo desse vídeo é a apresentação do meu projeto para a disciplina Laboratório de Desenvolvimento e Avaliação de Materiais Didáticos. O nome do meu projeto é Cards de Memorização para a Tabela Periódica, a disciplina ministrada do professor Ricardo Cunha Mitchell. O objetivo é introduzir uma nova ferramenta de aprendizagem da tabela periódica dos elementos, a fim de facilitar a compreensão pelo aluno da disposição dos elementos químicos, de maneira prática e lúdica, tornando a tarefa de aprendizagem mais divertida e menos cansativa. Eu vou seguir esse sumário e vou falar um pouco da história da química, né? Para o aluno poder ter o entendimento de que a tabela periódica ela não chegou do nada, né? Houve-se diversos acréscimos de diversos cientistas, né? E toda a concepção da humanidade através do descobrimento de novos elementos, né? Então a química ela remonta à filosofia, à alquimia, praticada por diversos povos. Chineses praticavam já algo relativo à química, né? Tentavam curar através de experimentos, né, com ervas. Os filósofos na filosofia grega acreditavam que as substâncias eram provenientes de 4 elementos fundamentais. A teoria do átomo de Leucipo e o seu discípulo Demócrito, né, o átomo indivisível, que na verdade nós sabemos, né, que o átomo possui subpartículas, prótons, nêutrons, elétrons. No núcleo do átomo em si tem outras subpartículas atômicas, né? Os alquimistas na Idade Média, que faziam os experimentos, sabiam de elementos, sabiam de metais e faziam seus experimentos sem a medida, sem mensurá-los, né? Sem fazer medições, né? Usavam equipamentos rudimentares, né? E queriam chegar na obtenção do elixir da vida, né, e da pedra filosofal, né? Aí nós temos ainda um pouco de história, né, sobre Robert de Boyle, que ajudou bastante, né, acrescentou, né, com seus trabalhos, né, de físico-química, lei de Boyle-Mariotti, Antônio Lavoisier também, precursor da química moderna, descobriu novos elementos, derrubou a teoria do flogístico. Do século XVIII ao século XIX, Cavendish, Proust, Dalton, Arrhenius, todos esses cientistas, né, acrescentaram um pouco com seus experimentos, né, para o desenvolvimento da química e a teoria atômica no início do século XX. Algumas figuras representativas, né, sobre os trabalhos de Robert de Boyle, Lavoisier, os alquimistas. E agora nós chegamos na tabela periódica, né? A necessidade de se ter, né, uma tabela que organizasse os elementos químicos até então descobertos, né? O cientista sentiu a necessidade de organizar os elementos químicos, né? Nós vemos que aquelas ideias, né, de que os gregos acreditavam que tudo era proveniente da terra, do fogo, da água e do ar. Os alquimistas, né, com os seus experimentos, né, sabiam que existiam metais, né. Lavoisier, a eletrólise da água, ele separou o oxigênio e o hidrogênio, descobriu 33 novos elementos químicos. Johann Dobenheimer, com modelo de tríades. Alexandre Charcot-Toit organizou também um modelo de tabela, né, chamada de parafuso telúrico. John Newlands criou uma tabela com a lei das oitavas para os elementos químicos, né, aplicada a notas musicais, né, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né. Esse trabalho dele era falho, porém Mendeleev pegou um pouco do trabalho dele, né. Julius Lothar Meyer, que baseou-se, né, numa tabela periódica voltada para as propriedades físicas dos elementos, né, fez outra distribuição dos elementos.
né, ele conseguiu comprovar ali um pouco da existência da periodicidade dos elementos químicos, né, propriedades semelhantes em intervalos regulares. E Dmitry Mendeleev, né, que teve uma ideia um pouco mais meticulosa que os outros. Ele organizou 63 elementos químicos conhecidos, dispostos em linhas e colunas, né, com base nas suas massas atômicas, né? O trabalho dele foi bem completo, né? Ele deixou espaços vazios porque ele propunha que existiam elementos químicos novos para serem descobertos, de forma que eles pudessem preencher esses espaços, essas lacunas vazias que ele havia proposto. Né? Henry Moseley, ele também fez importantes descobertas, né? Baseadas em conceito do número atômico. Ele conseguiu explicar alguma coisa sobre a estrutura dos átomos. Ele também falou algo sobre número de prótons no número em relação ao núcleo do átomo, né? E Moseley reorganizou a tabela proposta por Mendeleev. Ele eliminou algumas falhas e a tabela periódica dele é um pouco mais completa. Nós estamos vendo o acréscimo de cada cientista em relação à composição da tabela periódica. Marie Curie e o seu esposo, né, Pierre Curie, com os trabalhos sobre radioatividade, também contribuíram para o acréscimo de dois novos elementos químicos descobertos por eles, né, o rádio e o polônio. E aí algumas fotos, né, figuras representativas sobre esses modelos que nós acabamos de falar: o parafuso telúrico, a lei das oitavas para os elementos químicos, a tabela de Julius Lothar Meyer, a tabela de Dmitry Mendeleev, a tabela dele em si. Nós vemos aí os espaços, né, dos elementos que ele propunha que existia, né, que viriam a ser descobertos depois no futuro. E o casal Pierre Curie e Marie Curie, nos seus trabalhos sobre radioatividade. E essa é a nossa tabela periódica atual. Bem, vamos falar um pouco de tabela periódica. Né? A tabela periódica é um conjunto de elementos químicos dispostos sequencialmente, organizadas por ordem crescente de número atômico pertencente a grupos e famílias. Então, nós iremos explicar para o aluno como se organizou a tabela periódica, como ela está disposta e organizada com os seus elementos químicos, né? Nós explicaremos para o aluno o conceito de grupo, né, ou família, são as colunas, pertencem ao mesmo grupo família, né, da tabela, são aqueles elementos que possuem propriedades físicas e químicas semelhantes, né? Os principais são os metais alcalinos terrosos, a família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Mostraremos para o aluno o que são os períodos, né? Os elementos que possuem a mesma quantidade, né, de camadas eletrônicas, né, de maneira semelhante. Chegaremos ali na confecção da tabela periódica, né, atual, com 118 elementos. Mostraremos para o aluno a figura dos grupos de períodos, né, como eles estão, o que significam isso na tabela periódica em si. E a nossa proposta dos cards de memorização. O que seriam os cards de memorização? Ele seria um jogo de perguntas e respostas atribuídas a um determinado grupo da tabela periódica, né? Nós teremos que dividir a tabela periódica, né, por grupos de maneira intuitiva, os principais. Nós daremos uma cor, né? Eu dividi da seguinte forma: eu peguei a família dos metais alcalinos, eu coloquei uma cor laranja para eles. Os alcalinos terrosos, eu coloquei uma tabela periódica com uma cor amarela dentro desses grupos. A família dos semimetais, eu coloquei a cor verde escuro.
a família dos metalóides eu coloquei a cor verde claro, dos halogênios a cor azul claro e dos gases nobres a cor azul escuro. E deixei algumas outras famílias de fora porque essa é uma ferramenta de primeira aproximação, né? Para o aluno entender a tabela periódica. Depois você pode acrescentar os outros elementos, os outros grupos ou famílias da tabela periódica, né? Essa é uma ferramenta de primeira aproximação. Então, nós temos ali à nossa esquerda o modelo de Cardes, né? Com uma foto alusiva a alguma característica de algum elemento químico inserido nessa família, para o aluno poder entender. Por exemplo, botei um crânio, significa os ossos, né? Osso significa o que? Cálcio. Você consegue fazer uma comparação, né? Para o aluno lembrar que naquela família ali o elemento cálcio, né? Ele está inserido ali no contexto ali da biologia, né? Balões relativas ali aos gases nobres, né? Aos gases. Eu botei um microchip também para os semicondutores. Aí vamos para as considerações, né? Como já havia dito antes, eu excetuei, né, algumas famílias, porque para tentar facilitar a vida do aluno, né? Depois você insere de acordo com a progressão do conhecimento em relação à tabela periódica, você pode acrescentar mais um pouco, né? O professor, ele antes de lançar essa ferramenta, ele vai ministrar todo o conteúdo, né, proposto sobre o assunto. Depois ele entra com essa ferramenta para facilitar ali a assimilação do conhecimento com o aluno. O professor ele vai dispor de um conjunto de perguntas e respostas. Isso vai ficar livre para o professor. O professor ele vai elencar as perguntas de acordo com o que ele falou em sala de aula e trabalhar esse conteúdo com os alunos. Ele vai ficar com uma folha gabarito com as perguntas e as respostas, e um grupo vai ficar com a folha de perguntas e o outro grupo vai ficar com card de cor representativo, né? A execução da atividade fala justamente isso. Após isso, o professor escolhe uma cor e o grupo que está com a folha, com as perguntas daquela cor, ele vai fazer uma pergunta para o grupo dos alunos que estão com aquele card representativo, né? O professor falou amarelo, o pessoal que está com a folha com as perguntas do grupo amarelo faz uma pergunta e os alunos que estão com card do grupo amarelo vai ter que responder aquela pergunta. E essa pergunta ela vai ter um nível de dificuldade e através dessa dificuldade vai ter uma determinada quantidade de pontos. O professor determina isso. Ganha, os grupos vão se revezando, né? Perguntas e respostas. Acertou a pergunta, soma-se o ponto. Errou a pergunta, subtrai-se os pontos da pergunta. E todos participam da atividade, os grupos vão se revezando e ganha aquele que somar mais pontos. Tá aí o exemplo, né, de perguntas que eu separei, né? Eu dei só um exemplo ilustrativo, mas isso fica a critério do professor. Por exemplo, ali, perguntas do grupo laranja, de metais alcalinos. Qual o elemento químico de aspecto sólido branco presente na composição do sal de cozinha? E qual o nome deste sal? Eu dei uma pontuação de 5 pontos, né? Uma pergunta relativamente fácil. Sódio, símbolo Na, e a composição, o nome deste sal é cloreto de sódio. Mas você pode ir dificultando um pouquinho o nível de pergunta, né? O grau da dificuldade das perguntas, né? Qual é o metal alcalino encontrado nas pilhas e baterias que são vendidas em supermercados, presente nos diversos equipamentos eletrônicos, né? Qual o nome dessa bateria? Então já aumentei um pouquinho o grau de dificuldade da pergunta. A resposta é lítio, símbolo Li,
baterias de íon lítio ou baterias de lítio. Então a gente deu um enfoque CTS, né? Ciência, tecnologia e sociedade, né? Para o aluno entender que a química está ligado à ciência, tecnologia, sociedade e também ao meio ambiente, né? O professor também pode inserir algo ligado ao meio ambiente relativo à tabela periódica. Pode falar sobre pneu, carbono, carvão, queima de carvão, carbono. Isso tudo vai de acordo com o que o professor tem em mente, né? O que ele quer trabalhar em sala de aula. Então chegamos aí no final da mini palestra, né? E chegamos à conclusão, né? Os cards de memorização podem ser uma poderosa ferramenta auxiliar no ensino da tabela periódica para o professor, pois ele trabalha a curiosidade do aluno e trabalha diversos aspectos, curiosidade, ele trabalha temas ligados à ciência e tecnologia, como eu falei anteriormente, né? Ele mostra também que o conhecimento pode ser fixado através de figuras, cores, trabalhar aquela parte lúdica do aluno, né? Mostrando os elementos químicos que está presente em tudo, está presente na biologia, está presente na tecnologia, ele está presente no meio ambiente, ele trabalha o entrosamento dos alunos, trabalha as interações, a realização de tarefas coletivas. Essa ferramenta sendo bem empregada, eu creio que ela é de grande valia para o ensino da química e o ensino da tabela periódica. Essas são as referências que eu tive, né, para poder fazer o trabalho, e é o fim. Eu espero que todos tenham gostado da minha proposta e que possam no futuro empregar essa ferramenta de alguma forma para o desenvolvimento e o aprendizado da tabela periódica. Um forte abraço a todos.